Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Mãe de A a Z podcast. Eu sou Laura Schwember, fundadora da Cuide-se para Cuidar, e estou aqui ao lado da minha parceira Rita Rocha, do Instituto Rita Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais um episódio super especial em oferecimento, né? Quem está patrocinando é a Cuide-se para Cuidar e também o Instituto Rita Rocha. Bom, gente, eu estou nervosa mesmo, viu? Porque a nossa convidada hoje é muito Ai, meu especial. Então nós Deus! estamos assim, meia gaga. Vocês não reparem, não. A nossa expectativa é que melhore durante o Ai, meu podcast, Deus. Deixa eu né? terminar minha parte aqui, então. Por favor, quem não nos segue ainda lá nas redes sociais, sigam o Mãe de AZ Podcast, compartilhem, porque o nosso conteúdo, ele é excelente, né? Então, eu vou passar para minha amiga Laura para ela apresentar a nossa Que convidada. tá nervosa também, então se eu gaguejar, minha gente, tá tudo certo, entendeu? Já aprendi a coragem de ser imperfeito, já aprendi a importância da gente se Sim. vulnerabilizar, então tá tudo certo. Mas vocês vão entender por que que eu tô nervosa hoje. É difícil eu ficar assim, gente, pra entrevistar alguém. Mas é porque a nossa entrevistada de hoje tem bastante tempo que a gente quer trazê-la aqui. É uma pessoa que eu, particularmente, acompanho o trabalho dela já tem bastante tempo. Hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas eu cheguei lá, eu posso falar isso, tá, Rita Rocha? Eu cheguei lá quando tudo era Sim, mato. Se é que a gente pode falar sim. isso, né? Porque eu cheguei lá quando ela tinha uns 40 mil, acho que era 36 a 40 mil Nossa, seguidores. humilde. É, pois é. E acho que por isso que eu a admiro tanto, porque a forma dela falar, Sim. a forma dela se portar não mudou pelo número de seguidores e tudo mais. Então, acho que isso também faz com que eu a admire mais. E, lógico, a forma como ela traz esse tema tão importante que a gente vai falar hoje, que é, gente, a Maya Eigenmann. Para quem, caso tenha alguém aqui que ainda não conhece Maya Eigenmann, ela é mãe do Luca e da Nina, casada com o Haroldo, educadora parental na abordagem da educação positiva, sócia da Escola da Educação Positiva e autora de 4 livros, gente, entre eles A Raiva Não Educa e A Calma Educa, e Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que eu preciso deixar um spoiler aqui, claro, que esses 2 livros já foram lidos lá no Clã, o meu clube de autocuidado da mulher, né, a livroterapia do Clã. Então, Maia, a gente já falou para você, sabe que a gente está nervosa mesmo, seja paciente com a E gente seja e seja muito bem-vinda. bem-vinda. Ai, vocês são muito maravilhosas. Obrigada por essa introdução tão generosa, pelas palavras tão gentis. Eu estou super animada de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E vamos lá, então. Vamos lá, a gente vai aquecendo, se sentindo cada vez mais Sim, tranquilas, mais correguladas. Corregular, isso é muito sim, muito importante. importante. Hoje a gente precisa corregular mesmo. É verdade. Daqui a pouco a gente se dá um abraço, né, Rita Não Rocha? é? A Sim. Maia tá longe, infelizmente, mas a gente se dá um abraço aqui e vai ficar mais calminha. Mas então, Maia, como a gente falou, vamos lá, a gente vai deixar desenvolver a conversa, obviamente, mas o objetivo principal aqui é a gente já começar mesmo falando, vamos falar sobre a educação positiva? Né? E vamos começar desmistificando isso mesmo, porque tem um ponto muito positivo, que a educação positiva está sendo cada vez mais falada, mas ainda tem muita gente que confunde educação positiva ou educação respeitosa com permissividade, e aí as pessoas caem nos extremos, enfim. Então, para começar, o que exatamente é, Maya Eigenmann, educação positiva? E como é que você definiria esse conceito? Então, primeiramente, é normal que existam confusões, que existam dúvidas. Sempre que um movimento novo surge, isso vai acontecer mesmo. E não é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece, né? Então, assim, para quem está no movimento, a gente não se espanta com o estranhamento, a gente entende que faz parte e que vai levar tempo para desconstruir. Mas trazendo um pouquinho do conceito da educação positiva, é uma teoria de relacionamento parental, mas hoje em dia eu até gosto de dizer assim, que é para além da mãe e do pai, é uma relação de adulto com criança mesmo, na qual nós prezamos pelo respeito pela criança, porque para ela aprender a respeitar os outros, ela primeiro tem que viver o respeito na própria pele, aonde nós focamos na prevenção e redução de traumas. E baseado na teoria do apego seguro, nós temos 5 pilares que eu vou trazer para vocês aqui, que sim, enfim, são detalhes que eu vou trazer, mas não se apeguem tanto a isso. Mas nós temos 5 pilares específicos, e é isso que nos diferencia, inclusive, de outras vertentes
que se chamam respeitosas ou menos respeitosas, enfim, né? Então, nós temos a teoria do apego seguro, que traz aí necessidades básicas, essenciais, que as crianças todas têm, como resultado, inclusive, do processo evolutivo da nossa espécie, e que nós precisamos nos atentar e cuidar para que essas crianças possam crescer com saúde e se desenvolverem bem. O segundo pilar é o desenvolvimento humano, a ciência do desenvolvimento humano. Então, aqui a gente vai olhar literalmente para questões assim dos ritmos biológicos da criança, ou seja, o sono da criança, a excreção da criança, a alimentação da criança, então todos esses detalhes, inclusive da adolescência também, o que vai mudar no corpo desse adolescente, no cérebro desse adolescente. O terceiro pilar é o desenho original do ser humano, que é um termo assim, que parece super complexo, mas nada mais é do que a gente olhar para a planta base da espécie humana e entender o que a gente realmente pode esperar do ser humano, né, como um todo. Então, tradicionalmente, as pessoas olham para o ser humano e sempre esperam assim o pior. Não, o ser humano é traiçoeiro, o ser humano é calculista, não pode confiar em ninguém, sempre que possível vai passar a perna. E na educação positiva, nós entendemos que as pessoas se tornam assim como uma consequência de trauma e das violências sociais, mas nós não nascemos assim. Então, nós temos sempre essa bússola que nos guia quando estamos lidando com famílias e com crianças e adolescentes, no sentido de que nós sabemos que, originalmente, no desenho original do ser humano, da nossa espécie, nós somos bondosos, amorosos, nós somos interdependentes, nós somos criativos e por aí em diante. O quarto pilar é a inteligência emocional, que, diferente também de como as pessoas a compreendem atualmente, nós trabalhamos de um lugar muito da autocompaixão em relação à inteligência emocional. Então, o que nós ouvimos com frequência no senso comum sobre inteligência emocional é você ser inabalável, é que nada, né, nada te faz mal e que tem que ser forte, e essa mentalidade, sabe, de ser inabalável. E nós divergimos completamente desse senso comum e dessa ideia de inteligência emocional e trazemos para as pessoas a importância de acolher o que se sente, de não lutar contra o que se sente, que nada que é sentido deve ser dissociado ou engolido. Muito pelo contrário, são sinais inteligentíssimos do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, para nos informar que está se passando alguma coisa e que nós precisamos olhar para isso. E por último, não, desculpa. Sim, e por último, estudos sociais, porque de nada vai adiantar a gente falar sobre todos esses 4 pilares que eu nomeei aqui até agora, e não levar em consideração recorte de classe, recorte de gênero, recorte de raça, né. Então, por exemplo, eu enquanto pessoa branca preciso ter conhecimento dos privilégios, enquanto pessoa branca que sou, preciso estudar sobre racialidade, enquanto pessoa, eh, heteroafetiva, preciso me inteirar a respeito da homoafetividade, de compreender, eh, sobre famílias homoafetivas, para eu não ser mais alguém que vai violentar pessoas diferentes do que eu sou. Então, todos os nossos alunos que passam pela nossa formação atravessam esses 5 pilares para se tornarem realmente defensores da infância e da adolescência na busca da prevenção e redução de traumas. E, dito isso, essa é a parte chata da explicação, né? Mas, assim, tudo isso para que todos comecem a Essa parte diferenciar. chata. Não, porque é uma coisa muito técnica, né, mas É. assim, para que a gente comece a diferenciar, porque existem vertentes que se denominam respeitosas, mas na verdade são profundamente violentas. Uhum. Mas elas servem muito bem à necessidade do adulto, que é o quê? Mudar o comportamento da criança, fazer ela mais quieta, mais Sim, obediente, sim. e nós não trabalhamos com isso. E a dúvida das pessoas em relação à permissividade surge muito, Laura e Rita, pelo seguinte motivo: nós todos estamos muito acostumados com um sistema relacional de pais e filhos, no qual o adulto manda e a criança obedece, Sim. né? Então, é um sistema hierárquico. E existe um grande engano no senso comum da sociedade de que o ser humano tem que ter uma hierarquia para funcionar. Para se tornar um ser humano decente, tem que ter uma hierarquia, sabe? E isso, na verdade, é totalmente antinaturalista. Nós não funcionamos melhor, em hierarquia, nós funcionamos muito melhor, em relacionamentos de igual valor. Mas, como fomos todos muito bem adestrados e Sim. domesticados, a gente se acostuma com a hierarquia.
E aí a gente vem, nós da educação positiva viemos, então começamos a dizer para as pessoas, pessoal, nós não precisamos de hierarquia, não tem que ser o adulto mandando na criança. Só que, por causa dessa mentalidade dual, né, na qual existe apenas um ou o outro, as pessoas começaram a supor o seguinte: bom, se não é o adulto que está mandando, a única outra alternativa possível é a criança mandando no adulto. E isso não pode? Isso não pode acontecer, porque criança mandando, nananã. E aí começaram a trazer essa dedução de que seria um caminho permissivo, por entenderem, né, na limitação do conhecimento, que existiria apenas essa possibilidade de um mandando no outro, isso não é adulto que manda, é criança que manda, isso é permissivo e por aí em diante. Mas nós estamos aí nessa desconstrução desse conceito e trazendo para as famílias, e cada vez mais famílias estão compreendendo que nós estamos trazendo uma dinâmica relacional de igual valor. É claro que o adulto vai ter mais responsabilidade nessa relação, porque o adulto tem cérebro maduro, porque o adulto tem mais experiência de vida, porque o adulto é de fato responsável pela criança. Mas ele não usa a sua experiência de vida, a sua força, seu cérebro maduro para subjugar essa criança. Muito pelo contrário, né? Ele usa toda essa potência que ele tem, esse conhecimento, essa força, esse cérebro maduro para apoiar a criança, né? Então, esse é o caminho que nós temos levado aí para as pessoas e, felizmente, muitas pessoas estão conseguindo se desprender dessa visão tradicionalista da educação, que é da domesticação, do adestramento das crianças, porque se você quer uma criança obediente, você quer uma criança adestrada, isso é fato. E é assustador imaginar um outro caminho mesmo, né? Todos nós crescemos sendo crianças obedientes. Quando não éramos obedientes, pagávamos um preço, ou apanhávamos, ou éramos castigados, ou davam as costas para a gente. Então, nós todos temos medo de pensar em algo que seja diferente disso, porque nós não tivemos esse referencial. Nós não vivemos isso. Nós conhecemos apenas a relação na qual o adulto manda na criança. E dá medo mesmo pensar em algo diferente do que isso. Então, eu gosto de dizer que quem escolhe o caminho da educação positiva precisa ser corajoso para abrir mão desse sistema hierárquico, desse sistema antiquado, antinaturalista e anticientífico, para realmente começar uma relação nova de respeito com as crianças. Nossa, falei um monte, cadê vocês? Não, e a gente não interrompeu, porque era bom você concluir o Sim, raciocínio mesmo. Mas claro. aí eu já vou dizendo que, tipo, cada uma dos 5 pilares da educação positiva dá um podcast sozinho. Já começa sim. daí. Ah, com certeza. Sim. Uma outra coisa também, eu já ia justamente depois, né? A próxima pergunta seria a gente entrar nos mitos e nos equívocos, assim, para a gente começar a falar sobre eles. Mas na própria tua resposta, você já foi falando alguns. Vou citar aqui, né? Por exemplo, a questão da hierarquia. Eu creio que isso é um grande desafio que faz com que muita gente não consiga compreender a educação positiva, por exemplo. Porque quando você fala, né, na educação positiva a gente não fala da hierarquia. Aí, justamente, trazendo a própria dualidade que você fala, é a pessoa, então, peraí, então vai ficar eu e meu filho no mesmo patamar. Só que aí as pessoas não entendem que esse mesmo patamar está querendo dizer com relação ao valor dessas pessoas. Não é que eu estou acima do meu filho. Porque na educação tradicional, o que é? Eu estou acima do meu filho, eu tenho mais valor que ele. O que eu sinto importa mais, o que o meu filho não sente não importa. Quando a gente fala da questão da hierarquia, percebe que aí mora o equívoco, porque a sensação que eu tenho, Maia, é que muita gente não está pronta para esse papo. Na verdade, é esse o lance, entendeu? A questão da hierarquia, como você bem falou, não é que o adulto não vai estar numa posição de... Eu estou falando em cima não de superioridade, ele está em igual valor, mas ele tem que estar aqui porque nós somos o cérebro maduro da relação e a gente tem que estar guiando essa criança. Mas uma coisa é eu estar sendo margem, porque eu penso sempre dessa forma, né? Os nossos filhos e a nossa própria vida é como um rio. E a gente precisa de margem, o rio precisa de limite. Sim. Mas uma coisa é eu estar margeando, né? Eu estou guiando, eu estou orientando ali. Se o meu filho vai fazer uma coisa que eu sei que vai fazer mal para ele, eu preciso ser essa margem que não deixa ele passar para o lado de lá. Mas as pessoas confundem o ser margem com ser barragem. Né? Faz sentido Exato. isso? E aí, quando a Sim. gente fala dessa questão da hierarquia, pronto, isso aí já dá muito pano pra manga. Teve uma outra coisa que você falou, que eu não lembro agora, eu vou deixar a Rita falar então, aí depois eu volto. Que é um dos erros mesmo, um dos equívocos, né? Sim. Mas eu não lembro agora qual era o raciocínio, depois eu volto. Não, ela falou muita coisa que deixa a gente bem instigada, né?
Eu acredito até que parte do que ela falou, as pessoas têm muito medo de colocar em prática ou até mesmo não sabem, porque na verdade nós somos criados de uma outra forma. Então, quando a gente Exato. pega nesse lugar, que aí a gente pode até usar a parte do trauma, né, que a gente fica marcado por algumas questões e a gente entende que aquilo ali é um amor paterno, é um amor materno. A minha mãe e meu pai me tratavam assim porque eles me amam, então eles gostariam que eu fosse um ser humano bom, um ser humano desenvolvido. Acaba que, sem perceber, tudo aquilo que nos machucou, a gente replica com os nossos filhos. Então, eu acredito que isso seja um impedidor, né? Eu falo isso também pela minha experiência clínica, né? Às vezes, eu preciso trazer os pais, às vezes eu estou atendendo uma criança ou uma adolescente, e eu preciso trazer os pais porque só o atendimento com a criança Total. não é o suficiente para mudar aquela dinâmica familiar. E foi por isso também que eu fui para esse caminho da abordagem parental. Porque sem a abordagem parental é impossível, com 45 minutos de sessão, você mudar a vida de uma criança que muitas vezes está demonstrando sofrimento. E que os pais acham que é desobediência, é birra, né? Porque aquela criança ela não dá conta de se adequar. Que foi exatamente o que a Maia falou, que não precisa dessa adequação. Na verdade, a gente precisa dar espaço para essa criança para ela mostrar quem ela é, né? E o adulto está ali simplesmente para se responsabilizar e mostrar para ela, olha, aqui é melhor, ali é melhor, você pode fazer assim, você pode fazer assado, respeitando realmente ali a essência da criança. E é um baita desafio, né? Essa Muito, criança não vai mudar o comportamento, vamos dizer assim, né? Não vai se sentir, sim, inclusive, amada e acolhida. E aqui eu já sim, vou para uma pergunta para Maia. Em 45 minutos de sessão, com nunca, uma profissional que dá nunca. esse espaço para a criança, se os pais não mudarem, né, Maia? Porque os pais, querendo ou não, inevitavelmente, eles são a maior influência na vida dessa criança. Sim, a gente, inclusive na abordagem da educação positiva, nós nem indicamos muito o trabalho de acompanhamento com a criança em si, muito mais com os pais mesmo, porque Concordo, viu, a Maia? criança, a criança até vai encontrar no Sim, atendimento o acolhimento, um ouvido aberto, né, com a profissional que está atendendo. Mas isso não vai mudar necessariamente o trâmite relacional dentro de casa. E quando eu falo é que isso. os pais precisam de apoio, não é de um lugar acusatório, de apontar o dedo, não, olha quão incompetente que você é, É, olha, você não. não sabe criar seu filho. É, muito pelo contrário, gente, nós crescemos em dinâmicas violentas e também Sim, não porque nossos pais quisessem o pior para nós, que exatamente. não nos amassem. Nós temos referenciais enviesados pela violência, nós temos os nossos gatilhos, nós temos também sobrecarga materna que nós precisamos trazer para a conversa. Então, tem também questões sociais envolvidas. Total. Sim, Sabemos também que famílias negras sofrem muito mais estresse do que famílias brancas. Então, assim, existe a carga histórica da nossa própria criação, ou seja, o nosso referencial e os nossos traumas, e existem também as questões sociais atuais do presente. Mas nós entendemos que para que essa criança realmente consiga ter um alívio, e o que a gente tem que entender é assim, gente, o comportamento desafiador que a criança apresenta é sinal de desregulação. Não é natural que a criança fique constantemente desregulada. Não é natural que a criança faça birra o tempo todo. Não é natural que a criança chore o tempo todo. Não é natural que isso aconteça. Mas nós não vamos olhar para isso de um lugar assim, como já falei, acusatório. A gente vai pegar essa informação. Ok, a criança está desregulada. Como é que a gente faz com que a criança volte a se sentir segura novamente para assim estar mais regulada, para assim não precisar ficar chorando constantemente, para assim não fazer birras constantemente, porque ela está desregulada justamente porque essas necessidades básicas não estão sendo atendidas e os pais não conseguem atender porque nem tem informação sobre isso, porque nunca ninguém exatamente. fala sobre apego É seguro, isso. porque nunca ninguém fala sobre neurodesenvolvimento, porque ninguém fala sobre como corregular uma criança sem distrair, sem dissociar, entende? Então, falta essa informação para os pais e é claro que eles vão fazer o que eles acham que é o mais correto. Então, quando a gente apoia esses pais, eu fiquei super feliz em te ouvir, Rita, em dizer assim, quão potente esse caminho Sim, do apoio parental é, e de como você, enquanto profissional, percebeu, caramba, eu preciso apoiar essas famílias, porque se eu não apoio as famílias, o meu trabalho é como se fosse aquela areia que escorre pelas isso. mãos, Era né? assim que eu Assim, me sentia.
Exato, porque você não vê o efeito a longo prazo. A Isso. criança pode até estar regulada contigo, Sim, só que assim que termina a sessão, ela volta para a dinâmica que ela já exatamente. tem dentro de casa, né. Então, fica muito insustentável dessa forma. Então, de fato, nós precisamos apoiar os pais com esse tipo de informação e com muita compaixão, Sim, não de um lugar: "Olha, que você não sabe fazer". Não, 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 olha aqui, tá todo mundo aprendendo, é estamos acolhimento, É sem né. julgamento. É. exatamente, assim, e realmente apoiando, porque até num atendimento, né, Rita, você que, não sei se a Laura também faz atendimentos, mas no atendimento a gente na educação positiva a gente traz muito, assim, o quanto que nós enquanto profissionais precisamos regular até essas famílias, Sim, que chegam muitas vezes desesperadas, cansadas, Uhum. brigando, falando mal da própria criança, e eu entendo, isso vem de um lugar de desespero, de querer acertar, né. Então, o quanto nós, enquanto profissionais, também precisamos cuidar dessas famílias, regulá-las emocionalmente, acolhê-las, olhar com compaixão, entender que todo adulto tem uma história de trauma. Ninguém se salva, verdade, querido. Eu sinto Sim. muito, verdade, Aceita que dói menos, né? é verdade. sinto muito. Não se iludam. Enfim, assim que a gente realmente vai conseguir apoiar as famílias, né, quando a gente consegue olhar com elas para elas com compaixão, ouvi-las e ir dando doses homeopáticas de conhecimento para que elas possam fazer diferente, né. Mas é isso, assim, é uma quebra de paradigma muito grande e a gente Sim. tem que ter paciência com o processo. Tem uma história que eu gosto muito e que me ancora, sabe, nos dias em que eu tô, assim, um pouco cansada dessa maratona. Quando foram desenvolver a engenharia das locomotivas, começaram a surgir muitas notícias de que seria um risco à vida andar de trem, que era muito perigoso andar de trem, que não fizessem isso, que não andassem de trem, porque havia risco de asfixia devido à velocidade que as locomotivas transitariam, né. E isso, assim, vocês podem colocar no Google, tem recortes de jornal, enfim, e essas notícias realmente foram divulgadas, essas fake news, né. E aí eu gosto de lembrar dessa história, porque a gente sabe hoje que, de fato, não acontece nenhum tipo de asfixia por você estar andando de trem, de carro, nem num carro de Fórmula 1, né. Mas a falta de experiência, né, a falta de contato com alguma coisa vai gerar medo nas Com pessoas, certeza. vai gerar crítica, vai gerar insegurança, vai gerar meme. Hoje em dia é assim, hoje em dia a gente dissocia assim, rindo disso, né. Então, fazendo meme sobre isso, debochando de educação positiva, mas isso tudo vem de um lugar de desconhecimento. Então, toda vez que eu estou um pouco desanimada, eu lembro da história do trem e falo: "Bom, já disseram na história da humanidade que o trem causaria asfixia, ok, tá tudo certo então, tá tudo nos conformes. Se estão criticando a educação positiva, é porque realmente Tá está no chegando lá, processo. né. É isso, É, É é o um próprio medo do processo. novo faz isso, né, então né. e uma coisa muito legal também da gente sempre lembrar, né, Maia, você faz isso, eu gosto de fazer sempre também, é que não é porque a gente trabalha com isso que nós somos mães perfeitas. Não, E não é, né, não é de sobre forma perfeição, porque nenhuma, porque parece ser uma coisa praticamente né. automática, as pessoas nos É, ouvem falando sobre isso e desse lugar claro que a gente tá aqui muito tranquila, pacífica, falando, tem ninguém gritando aqui do nosso lado, não tem menino correndo, né, estamos só nós aqui. Mas eu sempre gosto de trazer esse olhar mesmo porque isso, eu acho que é até uma autoproteção pra gente mesmo, né. Eu não preciso, porque eu não serei perfeita só porque eu trabalho com isso. Eu não sou mãe perfeita, mas que bom que os nossos filhos isso é uma frase que eu sempre repito pra mim, né, que eu acho que é muito parecida com uma que tu fala, tá, Maia, mas a minha é assim, os meus filhos não precisam que eu seja perfeita, eles precisam que eu seja inteira. Sabe, quando eu tô inteira, eu tô mostrando pra eles, inclusive, o que eu não tô dando conta de fazer ainda. E é desse lugar mesmo de entendendo que eles têm igual valor a mim, eu canso de pedir desculpa dos meus filhos, às vezes. E o que eu acho legal é que, por exemplo, quando eu, às vezes, passo um pouquinho do limite, quando eu faço coisas que, graças a Deus, hoje não são mais comuns, elas são exceção e não a regra, os meus próprios filhos percebem. Né? No dia que eu tô um pouquinho mais Uhum, alterada, no dia que eu tô um pouquinho mais uhum. enérgica, né? Os meus filhos viram, meu filho mais velho eu tenho 4 filhos, né? E o meu mais velho tem 16, a minha mais nova tem 6. A minha mais nova, de 6 anos, Maia, ela já vira pra mim, quando ela tinha uns 4 anos, ela fez isso pela primeira vez, ela virar pra mim e falou assim: "Mamãe, eu já falei pra você que eu não gosto que você fale comigo assim.
Porque eu tinha falado com ela de um jeito um pouquinho mais bruto. Eu não Enérgico, gritei, né? nada. Só que eu não fui carinhosa como eu geralmente falo. E eu acho Uhum. incrível que ela se posicione dessa forma, né? E o meu filho adolescente, eu lembro que quando ele tinha uns 13 anos, aconteceu assim também. Ele me fez uma pergunta e eu respondi pra ele de uma forma meio ríspida. Também, não gritei, não falei nenhuma grosseria, mas a forma como eu falei, ele sentiu que tinha algo errado. Ele chegou pra mim e perguntou: "Mãe, tá tudo bem com você?" Olha só que legal. Amado. Entende? E aí eu gosto sempre de me lembrar a mim mesma mesmo disso, porque ela me mostra algumas coisas importantes. Primeiro, percebe que se ele fez essa pergunta pra mim, significa que ele não trouxe pra ele a forma como eu falei com ele? Então, meu filho, na época, ele tinha 13 anos, é o que hoje está com 16, ele já sabia naquela época que a forma como a gente fala com o outro, fala da gente, não fala do outro. E olha só que legal, né? Isso, a educação positiva, quando ela é bem aplicada, na minha humilde opinião, Maia, ela é um baita escudo para a autoestima Ah, dessas com certeza. crianças. Sim. Sim. É isso. Você está dando um referencial para eles do que é respeitoso e do que não é respeitoso. Inclusive, voltando ao assunto da perfeição, quando nós somos ríspidos, grosseiros, quando nós pisamos na bola com as nossas crianças e reconhecemos isso, pedimos desculpa e nomeamos para eles: olha, eu fiz isso porque eu estava assim, assim, assado, não é tua responsabilidade, eu não deveria ter falado assim com você. E eu te peço desculpas por isso, eu estou colocando ali uma regra do que é aceitável numa relação. Do mesmo jeito que se eu sou ríspida, grosseira, grito, castigo, bato, xingo, eu também estou colocando uma regra do que deve ser uma relação. Verdade. A gente inevitavelmente está colocando ali uma régua. Qual é a régua que a gente está colocando? E aí eu gosto muito de trazer para as pessoas a reflexão, assim, você gostaria que o teu filho se relacionasse com alguém que trata ele do jeito que você o trata Uhum. no futuro, né? Você gostaria que a tua filha crescesse e se relacionasse com alguém que batesse nela? Porque se você bate nela em casa, ela vai acostumar com esse referencial de relacionamento. E Total. o que nós tendemos a fazer é buscar esse tipo de relacionamento, porque é o que a gente conhece. É muito louco. O cérebro gosta do que lhe é conhecido, mesmo que Sim, seja miserável. sim, Ele vai buscar o que lhe é conhecido. é Então, se verdade. você passou por essas violências na infância, você vai buscar elas de novo, a não ser que você passe por um processo de conscientização, de ressignificação, de autoconhecimento. E ainda assim, corre o risco. Sim, Tem esse processo, recaídas. então, exatamente, Verdade. tem esse processo, então, Sim. muito mais. Então, é uma reflexão importante a gente começar a se fazer. Assim, eu sei que, às vezes, esse tipo de informação bate, né, nas pessoas, e assusta, e dá medo, e dá um desespero. Meu Deus, o que eu faço agora, então? Olha como eu trato meu filho, eu não quero, não sei fazer diferente. Mas como a Laura já disse aqui agora há pouco, não é sobre perfeição, é sobre redução de danos. Então, como é que a gente pode, diariamente, com as pequenas mudanças, ir reduzindo os danos daquilo que daquilo que aconteceu na nossa infância, que estamos reproduzindo, e daquilo que nós mesmos causamos já na relação com as nossas crianças. E esse é o meu foco todos os dias. Não é de um lugar assim de perfeição, mas é de pensar assim, como é que eu reduzo os danos? Nesse momento que eu talvez esteja alterada, quando as crianças desreguladas, eu não vou atrás do ideal. Qual que é a escolha que eu posso fazer que menos vai gerar danos aqui? Não é a melhor, não é a ideal, a que menos vai gerar danos. Isso me alivia demais, demais. Quando a gente tira esse peso da gente de ser perfeita, né? E eu falo isso com consciência de causa porque durante os primeiros anos ali da minha maternidade, eu me cobrava ser perfeita. E como era pesado, né? Quando eu realmente, aquela história do aceita que dói menos, que por mais que possa parecer óbvio, não é uma coisa fácil da gente realmente internalizar. Uma coisa é a gente tá falando aqui, ai, não seremos perfeitas. Ok, eu sei que eu não vou ser perfeita. Agora, internalizar essa verdade e realmente parar de se cobrar ser perfeita, aí isso é todo um processo, né? Mas enquanto você falava, rapidinho, que eu quero dar espaço para Rita Sim, falar sim, também, mas fica à é porque vontade, enquanto Laura. você falava, Maia, inevitavelmente eu me lembrei, assim, de uma situação pessoal que eu acho que eu nunca... Eu não lembro de já ter citado, muito menos aqui no podcast, mas eu vou falar porque eu acho que cabe aqui, sobre a história mesmo da gente... Nós somos o modelo de comportamento para os nossos filhos, né? E principalmente do que eles podem aceitar que alguém faça com eles. E o meu pai me salvou de um relacionamento abusivo na minha adolescência, justamente porque ele nunca tinha me batido.
Entende? Eu cresci apanhando, mas o meu pai, o homem, entende? Querendo ou não, o meu pai, homem, ele era a minha referência masculina. Então, a forma como ele me tratava, querendo ou não, no meu caso, foi muito assim, tá intrínseco, entende? Eu não conseguia aceitar que um outro homem, por exemplo, gritasse comigo, porque na minha cabeça era assim, meu pai, que é meu pai, nunca gritou comigo, mas eu não posso aceitar que um homem faça isso comigo. Né? E ainda assim, Maia, nesse relacionamento, eu era jovem, né? Eu tinha ali, acho que 15 para 16 anos. E é bem aquele tipo de relacionamento mesmo doido, entende? Porque a primeira vez que essa pessoa alterou a voz pra mim, eu já quis terminar o relacionamento. Porque ficava isso, né? Tipo, cara, meu pai nunca gritou comigo, eu não aceito que um homem grite comigo dessa forma, né? Mesmo eu muito jovem, e naquela época, veja só, eu tinha altas questões de autoestima, eu não tinha uma autoestima saudável como eu tenho hoje, eu não tinha o nível de autoconhecimento que eu tenho hoje. Então, por isso que eu quis frisar tanto essa questão, para você ver a força que tem Sim. isso. Porque mesmo eu, com várias coisas quebradas dentro de mim, a forma como meu pai me tratava na infância, né, e me tratava na adolescência, o respeito que eu sentia da parte do meu pai, porque tem isso também, não é sobre o que ele faz, é como a gente se sente, né? E eu sempre me senti muito respeitada pelo meu pai. E isso era como um antídoto mesmo para mim. E aí, só citando, que eu não quero me delongar, mas o que é importante falar aqui, que eu acho, né? Esse relacionamento, eu tentei terminar quando ele alterou a voz para mim. Aí era aquela coisa doida, assim, se ajoelhava no chão e, não, pelo amor de Deus, eu sei que eu tô errado, eu vou mudar, eu te amo, aquela coisa. Aí, beleza, né? Tipo, diante daquela situação, ok, dei mais uma chance. Aí, claro que escala, né? Então, do alterar a voz, aí foi para uma agressão verbal, foi me xingar. Eu falei, não, opa, já foi. Cara, de verdade, se ajoelhou no chão. Nem eu acredito que eu dei a chance, mas dei, né? Porque era literalmente, Maia, de se ajoelhar no chão. E pelo amor de Deus, eu vou mudar bababá. Aí, claro que, adivinha? Escalou. Então, veio, depois da agressão verbal, veio o aperto no braço, né? E o chacoalhão. Quando fez isso, É gradativo. podia, se ajoelhou no chão de novo. Mas aí eu falei, não, filho, olha só, eu já te dei 2 chances. Meu pai nunca encostou a unha em mim. Não tem como eu aceitar que uma pessoa faça isso. Isso, eu tô falando de algo que tem mais de 20 anos, né? Mas esse é o ponto, fica gravado na gente. Não é sobre o que você fala, não adianta bater e dizer, ai, mas eu bato porque eu te amo. Acho que é até pior. Porque aí realmente a pessoa confunde, não, mas me ama e bate porque me ama. E aí fica aquele nó na cabeça. Então isso é muito sério, gente. A forma como nós tratamos os nossos filhos mostra para ele o que eles vão aceitar que outras pessoas façam com eles. Agora, no Verdade. caso, Maia, de um pai com uma filha, isso é ainda mais sério, eu creio, sabe? Até pela minha própria experiência mesmo, do quanto isso fica marcado. E acho que a mais importante proteção que as meninas podem ter, as mulheres de amanhã podem ter com relação a isso. Então, é muito sério, né? É sério e, bom, eu acho que a gente pode ampliar isso para uma reflexão mesmo para com os filhos também, porque Também. o menino cresce nessa situação de apanhar, e aí nós temos que lembrar que socialmente é reforçada muito essa ideia do homem ser a liderança, do homem estar acima também, ou seja, mais uma relação de hierarquia. Ele talvez tenha crescido como a criança que apanhou. Assim que ele estiver numa relação e estiver nesse lugar onde todo mundo espera que ele seja liderança, como é que ele vai se relacionar com a pessoa com a qual ele está? Da mesma linguagem, entendeu? Então, mesmo Verdade. que ele não apanhe, ele vai ser o que vai Bater. reproduzir esse tipo de relação, porque Sim. a criança está ali nos observando e anotando no cérebrozinho dela. É assim que a gente se relaciona com quem a gente ama. Chantagem, ok, anotado. Dar as costas quando está chorando, ok, anotado. Sim. Ironizando, sendo sarcástico, ok, estou anotando. Então, a criança vai registrar. Por isso que eu falo, o aprendizado da criança não se dá através das lições de moral que nós damos, né? Não é através das nossas palavras, é através do nosso exemplo. Então, não adianta eu falar para meu filho, por exemplo, para minha filha, você tem que ser respeitoso com os teus colegas. Se eles não me virem sendo respeitosa com eles, se eles não têm esse exemplo. É a mesma coisa eu chegar para meu filho e começar a falar para ele assim, fala japonês. E eu nunca ter falado japonês com ele. Como é que ele vai usar essa língua se ele nunca a ouviu? Como é que ele vai ser respeitoso se ele nunca foi respeitado? É a mesma coisa, entende? E, enfim, aí fica a responsabilidade das mães de meninos
de criá-los de uma forma extremamente respeitosa para que eles se tornem homens que saibam respeitar qualquer pessoa, qualquer ser humano. Com certeza. E dentro da nossa sociedade, que é misógina, obviamente, que é machista, Sim. criar as nossas filhas de forma que elas não aceitem. Então, filhos que não reproduzam e filhas que não aceitem e estejam protegidas emocionalmente. É um pouco a nossa missão, assim, na sociedade atual que nós temos. Quem sabe mais para frente não vai mais ter essa preocupação, mas no momento, com certeza, temos que levar isso em consideração. É um desejo, né? Vocês falando de mãe de meninos, né? Me coloco muito nesse lugar. Não tenho mais crianças, viu, Maia? Meus filhos já são adultos, casados. Inclusive, o mais velho já vai ser papai. E assim, a análise, né? Às vezes eles trazem, mãe, mas a senhora lembra que a senhora fazia isso? Eu fazia. Eu falo, meu Deus, eu fazia isso, meu filho, pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Perdoa a mamãe não tinha conhecimento. Eu repliquei alguma coisa na vida e não é. E, por favor, não façam isso com meus netos, eu imploro. Né? Mas, assim, é muito legal também, porque a gente vê, né, eles adultos já fazendo coisas, assim, melhores do que a gente. Que bom por isso. Né? Coisas assim, a forma que trata a esposa, me trouxe muito eles, né? E aí eu não posso trazer o mérito muito para mim, não. Eu entrego esse mérito ao meu esposo, que sempre me tratou com muito respeito. Então, eu vejo que eles replicam isso com as esposas, no dia a dia. Então, realmente, o que a Laura falou, eu já tive um caso clínico, eu vou falar mais de caso clínico, eu não tenho mais crianças. Então, assim, as minhas crianças estão dentro do consultório. Né, de uma mãe falar de um pai mais agressivo, inclusive até um pai mais masculinizado e tal, e que tratava essa mãe com muita rispidez e que tratava, consequentemente, essa filha também com muita rispidez. E a primeira relação, o primeiro relacionamento que essa menina teve com o namorado foi com um namorado assim, incisivo, grosseiro, que dava chacoalhão, sabe, que falava Nossa. palavrões. E aí, como eu falei para vocês, eu sempre trago, né, os pais para dentro do consultório. Esse pai nunca quis ir, ele nunca foi. Mas a mãe sempre estava presente. E aí eu comecei a conversar com a mãe, falei assim, olha, só tem uma forma da gente mudar isso. Esse pai começar a tratar essa filha de uma forma mais amorosa, né? E você também, porque vocês são modelo, como vocês estavam falando, né? A criança, o filho, ele não vai replicar o que a gente fala. Ele não vai absorver o que a gente fala, ele vai absorver o que a gente faz, né? Então, é isso que eles vão levar para a vida. E aí, esse pai começou, no dia do aniversário da filha, dar cesta de café da manhã, dar flores, ir buscar na escola, falar como ela estava linda, sabe? Tratá-la com mais amor, com mais afetividade, a mãe também. E, assim, o resultado disso foi essa menina terminar esse namoro, sem eles precisarem intervir, porque a gente sabe que é uma questão, quando os pais precisam intervir, provavelmente esse namoro não vai acabar, né? Pode até acabar num casamento precoce, né? E os pais começaram a mudar. Eu vi que essa mãe, com muito jeitinho, começou, e ela não queria separar desse marido, até por questões mesmo cristãs e tal. E, assim, o que realmente me deixou, assim, presa a esse caso clínico é que realmente deu certo. Hoje a menina está terminando o curso de Direito, é uma menina super autônoma, eu não tenho mais, não atendo mais a família, mas eles me têm no Instagram, então de vez em quando eu vejo a mãe cantando vitória porque a filha agora está fazendo uma pós, porque a família agora está fazendo uma viagem, sabe? E essa mãe e esse pai juntinhos. Então, a importância da gente galgar esse caminho com os filhos é imensa, é imensurável. E isso fica para os netos, eu acredito, né? Como falei que meus filhos já são adultos, que isso vai perpetuar para os meus netos, né? E mais ainda, a gente que é mãe de meninos, né? A gente tem muito uma missão de educar esses meninos para que eles possam ser amorosos, afetuosos, Autônomos. Vai Saibam resolver uma coisa dentro de Não, casa. seres funcionais, né? Funcionais, exato. Não, O funcionais. Não era autônomo que eu queria. Obrigada pela palavra. Não, mas é porque eu falo isso direto para os meus. Vocês são seres funcionais, né? Pelo por amor favor, de Deus, por vocês não estão favor. casando para poder colocar minhas meninas, que eu chamo as minhas noras de minhas meninas, né? Para poder se acabar. Vocês precisam ser funcionais. E até mostrar para eles que eles podem sentir, Sim. sabe? Se emocionar, que eles podem se constranger, falar que não dá conta. Por exemplo, o meu mais velho não sabe fazer comida. Ele não dá conta. Agora que a esposa está grávida, que não consegue fazer comida, ele está fazendo comida lá do jeito dele. Né? Eu falei, mas é assim mesmo, filho. Cada coisa é seu tempo, porque ela é uma cozinheira maravilhosa. Então, assim,
é muito, sabe, importante que as famílias tenham esse conhecimento. Então, esse trabalho que você faz é um trabalho imprescindível, principalmente na infância, e com os pais, acolhimento com os pais. Porque os pais, muitas vezes, não sabem. Eu recebo inúmeras mães em desespero. Rita, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, não sei o quê. E quando você vai ver, a gente que é profissional, a gente acha muito simples, né? Mas está doendo lá nela, né? Então, a gente precisa acolher. Muitas vezes eu abraço, mãe chora, né? E a gente vê o resultado disso, né? E olha que eu, na minha prática profissional, ainda não conhecia a educação positiva quando eu comecei a trabalhar com parentalidade, né? Depois de você que eu comecei a estudar um pouco mais, entender um pouquinho mais, e a gente vai puxando uma coisinha de cada lado. E eu peço também para que eles leiam. Já dei várias vezes o seu Instagram para as mães poderem te seguir, os pais. Ah, obrigada por isso. Seguem a Maia, gente, vai lá, ouve, entenda, né? Não só você, mas outros profissionais, que é muito importante, né? Então, assim, eu acredito muito que o que a gente precisa fazer é propagar e ter paciência, né? Assim como você falou, as pessoas estão, porque é uma educação permissiva. Se a gente for se basear lá na história de Freud, não sei se vocês já viram, já leram alguma coisa, mas Freud várias vezes foi tido como louco, né? Freud muitas vezes foi tido como um médico que não tinha noção. Quando Freud, hoje, a base que nós temos de muita coisa foi Freud que trouxe, né? Então, geralmente, o que é desconhecido, como foi bem falado, traz como loucura. Por quê? Porque não é conhecido, a pessoa ainda não sentiu, a pessoa ainda não conseguiu apalpar aquilo ali, não teve contato com aquilo. Então, será que se eu sair realmente dessa coisa da hierarquia, essa coisa do autoritarismo, será que realmente o meu filho vai ser um bom ser humano, um bom cidadão? Essa é a pergunta que os pais fazem. Né? Mas, por outro lado, a gente vê também que os pais estão delegando a educação para as redes sociais, para os vídeos, E se a gente né? for por esse negócio, por esse caminho, a gente também grava mais 2 podcasts sobre esse assunto. Mas só antes de passar a palavra para você, Maia, aproveitando o que a Rita falou, né? Eu percebo que tem 2 grandes pontos aí que ela trouxe e que um deles, inclusive, eu acho que é justamente um dos desafios das pessoas realmente se jogarem, talvez, ali na educação positiva. Primeira coisa sempre há tempo de construir um novo futuro, né? É Sempre. aquela história que já foi falado aqui. Tá, talvez algumas coisas que a gente esteja falando, justamente aqui nesse podcast, você, Maia, tá mais do que acostumada com isso também, às vezes doa para as pessoas escutar, mas é para escutar realmente não de um lugar de que está sendo julgada ou está sendo apontado o dedo, e a gente mesmo não se julgar pelos erros que cometeu, entender que a importância disso é que nos traz consciência. Então vamos fazer algo diferente de agora em diante. Eu não consigo, infelizmente, mudar o que foi feito, mas vamos assumir as consequências e vamos, de coração aberto, construir algo novo a partir de agora de uma forma diferente. Esse é um ponto. O outro ponto, que é esse que eu acho que talvez seja um dos impedimentos das pessoas se jogarem na educação positiva, é porque não tem para onde correr. A gente precisa ser o que a gente espera que os nossos filhos se tornem. Exatamente. Esse é o convite da educação positiva e que não é fácil. Não. Porque eu literalmente preciso praticar o que eu estou querendo ensinar para os meus filhos de todas as formas. E isso não é fácil. Isso, inevitavelmente, eu vou ter que mergulhar no autoconhecimento. Eu vou ter que mergulhar no autocuidado, no contexto que eu sempre trago ali na Cuide-se para Cuidar, que é o Cuide-se para Cuidar. Olha o nome como que é, né? Você começa em você para você transbordar no teu filho. E esse é um baita desafio da educação positiva, né, Maia? Porque ele não é uma coisa da boca para fora. Não é uma coisa sobre técnicas. É uma coisa que eu tenho que literalmente internalizar, mudar eu primeira, né? Primeiro mudar a mim mesma, para depois eu conseguir. Eu não vou mudar o meu filho, mas o meu comportamento vai estimular um comportamento diferente no meu filho através do meu exemplo, não É é? isso. Exato. E quando você fala sobre o se cobrar muito pelos erros, né, que já aconteceram, de talvez a pessoa está aqui até ouvindo esse episódio, está percebendo algumas coisas que, poxa vida, já fez, que não foram respeitosas. Uma coisa que eu tenho chegado à conclusão em relação a mim mesma é que geralmente as pessoas que muito foram cobradas na própria infância são as que mais têm dificuldade de se perdoarem e de serem autocompassivas pelos próprios erros. Então, assim, não é a educação positiva que gera a culpa, é a forma como você foi cobrado quando você cometia os seus erros quando você era criança, né? Então, assim, quem
foi sempre muito cobrado para ser extremamente excelente nas notas escolares, extremamente bom, extremamente obediente, extremamente bonzinho, né? Então, a maioria de nós passou por algum tipo de exigência nesse sentido. E é isso que nos dificulta essa autocompaixão com os próprios erros, porque a gente sente que a gente não merece ser desculpado pelos nossos erros, e a gente entra num lugar de autodepreciação, de autoflagelo, sendo que não tem ninguém apontando o dedo para você, não tem ninguém falando assim, olha o que você fez. A gente faz isso com a gente mesmo, mas é porque é isso, quando você era pequeno e você cometia os teus erros e você não tinha escape, não tinha acolhimento e te faziam sentir péssimo por causa disso, a associação que o teu cérebro fez foi: erros não são dignos de serem desculpados. Erros devem ser evitados a qualquer custo, porque quando você erra, o preço que você paga é muito alto. Então, a gente traz isso, obviamente, para a nossa vida. E falando de mim pessoalmente, eu consegui começar a ser mais gentil comigo mesma quando eu tive essa compreensão que eu estava me cobrando muito, porque muito fui cobrada, mas que essa foi uma dinâmica para a qual fui adestrada, mas eu posso me desadestrar dessa dinâmica. E aí eu comecei a fazer um caminho em direção ao autoacolhimento mesmo, né? De toda vez que vinham essas acusações contra mim mesma, de eu colocar um limite nelas e de eu lembrar a mim mesma que eu sou digna de ser desculpada pelo meu erro, que isso não desfaz todo o bem que eu também construo. E eu vou dizer, não é que da noite para o dia que isso mudou, tá? Inclusive, é uma coisa que eu quero deixar bem clara para quem está ouvindo: o processo de transição da educação tradicional para a educação positiva não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e nós estamos muito acostumados com imediatismos, ainda mais com a questão do digital. Hoje você resolve tudo com um clique, você pede comida com um clique, você paga a conta com um clique. Então dá a sensação de que tudo é resolvido rápido, mas processos pessoais, desenvolvimento pessoal não acontece com um clique, porque nós temos literalmente neurônios, conexões neuronais que foram desenvolvidos e desenvolvidas na nossa infância, que não dá para apenas cortar, cancelar, deletar do nosso cérebro. Vai levar tempo para o nosso cérebro enfraquecer algumas conexões, criar conexões novas, e isso sim gerar uma mudança. E outra coisa, a mudança, ela acontece de uma forma bem gradativa. Por exemplo, talvez no começo você vai perceber que você perdeu as estribeiras depois que você perdeu as estribeiras. Mas você está ali firme no propósito de mudar a forma como você se relaciona com seus filhos. Daqui uns meses, você vai perceber que está perdendo as estribeiras enquanto está perdendo. Enquanto está ali com a boca aberta, gritando, você percebe: Já é um progresso. Tá vendo? Já é uma redução de danos, você já percebendo no meio. Aí daqui uns meses, daqui uns anos, enfim, vai depender de cada pessoa, de cada história. Você vai começar a perceber na hora que tu abre a boca para dar aquela bronca. Aí você: peraí, só um minutinho, deixa eu me regular aqui, Respira fundo. Agorinha a gente volta. A mamãe precisa se regular para poder conversar com você, porque se eu falar com você agora, eu vou desrespeitar você. Isso mesmo. E com o tempo, você vai perceber antes de abrir a boca, e com o tempo você vai trabalhar na prevenção para você chegar cada vez menos nesses pontos de explosão. É assim que acontece, gente. Não é da noite para o dia, e não é que você, de repente, vai da estaca 1 para a estaca 10. Não. Você vai passar por todos esses passos, quase que uma regressão, né? Da explosão, de perceber depois da explosão, para perceber no meio, para perceber antes, e começar a evitar a chegar nesses pontos de explosão. E leva tempo. Eu gosto de falar para as pessoas assim, que quando a gente morrer, vai estar escrito na lápide assim: fez o que deu. Fez o melhor que deu conta. Autoconhecimento na veia, gente, para dar conta. É muita coisa. Não vai dar conta de quebrar todos os traumas, não vai dar para ressignificar tudo. Mas, mais uma vez, é redução de danos. E o último ponto talvez fazendo uma conexão com o que a Rita estava falando, né, quando ela trouxe assim que ela vai se tornar vovó em breve, Sim. do quanto nós podemos continuar reduzindo danos na vida dos nossos netos. Sim. Porque não é que a gente vai sumir, né? Não é que acabaram as relações. Olha que maravilhoso,
porque você estava falando, né? Meu Deus, eu não acredito que eu já fiz isso. Não façam isso com os meus netos. Você vai ser a avó Sim. que vai ser essa margem respeitosa na relação com os próprios filhos ainda e com esses netos também. Olha que maravilhoso, olha Uhum. que abundância nessa vida, olha quantas oportunidades nós ainda temos. Eu sempre Verdade. gosto de lembrar, eu não sei se os meus filhos desejarão ter filhos no futuro, mas se eles assim o quiserem, eu vou ser uma avó redutora de danos, eu vou ser uma avó que vai querer acolher esses netos e os próprios filhos também nos seus processos de conflito com os meus netos, porque eles com certeza vão Com passar por certeza. desafios. Eu posso ser essa pessoa que vai poder corregular esses adultos, eu posso ser meus futuros filhos adultos. Enfim, então só para a gente Sim, perceber que tem toda uma vida, a gente fica muito chorando pela vida que já se passou, sim. mas olha o tanto de vida pela frente ainda. Com Verdade. certeza. Verdade, Maia. Muito legal isso que você falou, realmente. E a gente fica muito nesse lugar de vó, né? Eu fico pensando, como eu vou ser? Que tipo de vó eu vou ser? Eu não posso ser invasiva, gente. Eu tenho que deixar esses meninos tomarem a frente, né? Mas assim, depois você fica, meu Deus, mas também eu não posso ser tão ausente. É muito difícil o nosso papel, É um desafio. Você vê que o desafio da maternidade né? não acaba, porque é um Não, desafio a maternidade em si, aí não. depois a gente vai virar vovó. Vai É, ser desafio também. E o sim, autoconhecimento é para sempre, né? Não tem para jeito. sempre, É. verdade. Maia, eu poderia ficar umas 3 horas conversando com você, e a Rita Não também, fala que com está certeza. acabando. Não, Não é infelizmente possível, está gente. acabando, mas tem 2 perguntas que eu vou transformar em uma, porque eu quero muito fazer, e você vai Faça. entender por quê. É, infelizmente, nem sempre a gente muda ou a gente desperta para mudança pelo bem. Ah, eu quero realmente fazer algo melhor para os meus filhos e tudo mais. Às vezes é importante a gente, sim, ter consciência do prejuízo que a gente vai estar causando se a gente não entrar nessa mudança, vamos dizer assim. Então, eu queria trazer, pelo menos antes da gente encerrar, essa pergunta com relação assim ao impacto de uma educação autoritária ou permissiva. Entende que seriam 2 perguntas, mas eu vou juntar numa só. Porque os dois extremos fazem mal, né? Eu vejo que a educação positiva ela é como se fosse o caminho do meio. Né? Quando a gente vai para o extremo é um problema, mas fala pra gente um pouquinho aí do impacto da educação tradicional e também da educação permissiva no cérebro, inclusive, nas emoções desta criança que depois vai se tornar uma adulta e a gente sabe que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, que consequências a gente pode, infelizmente, ver se a gente realmente não sair desses extremos? Tá. Bom, nós temos inúmeros estudos a respeito disso, mas eu vou tentar ser concisa aqui. Vamos falar um pouco, então, vou diferenciar com vocês aqui os que a gente chama de trauma de T maiúsculo e trauma de T minúsculo. Então, os traumas de T maiúsculo são os traumas escancarados, né? Então, assim, espancamento, violência, machucar a criança verbal, fisicamente, que provavelmente, se você estiver numa roda de pessoas e falar sobre isso, ninguém vai discutir com você de que isso não seja violento. Está muito na cara, está muito escancarado, né? Em relação a esse tipo de violência, esse tipo de trauma, nós temos inúmeros estudos que já comprovam por A mais B as consequências na fisiologia, na saúde da pessoa. Então, eu vou citar aqui um estudo, quem quiser se aprofundar, esse estudo já foi replicado inúmeras vezes, então, assim, é um estudo muito profundo e robusto, muito robusto, cientificamente falando. Vocês podem colocar no Google estudo das experiências adversas na infância. Os O estudo ACEs. original, o estudo original tinha 10 categorias, hoje já foi ampliado para 20 ou mais, mas resumindo, se fôssemos fazer esse estudo agora, né, as 10 categorias, e perguntar aqui para vocês, se vocês passaram ou não por essas 10 experiências adversas, que incluem violência física, emocional, sexual, negligência física, negligência emocional, separação, e deixando claro que separação não é por causa da separação em si, e sim todo o caos que a separação envolve, doença mental no lar, a criança que cresce com alguém que tem doença mental, encarceramento de algum familiar, uso de drogas, enfim, são 10 categorias aqui. Se a pessoa tiver passado por 4 ou mais destas experiências adversas, ok? Então, se você
leu as 10 perguntas e respondeu sim para 4 ou mais dessas perguntas, afirmando que você passou por 4 ou mais dessas experiências adversas, você tem o dobro de chance de ter problemas cardiovasculares, respiratórios, inclusive também reflete na incidência de câncer, 14 vezes mais chance de suicídio, maior probabilidade também de uso de drogas na vida adulta, enfim, então, assim, são inúmeras consequências já comprovadas, não tem discussão, tipo, eu acho que não tem achismo, é fato. Temos números que comprovam que quanto mais experiências adversas na infância a pessoa vivenciou, mais as consequências se apresentarão na vida adulta. Então, quando a gente olha para a crise da saúde que nós enfrentamos hoje em termos de depressão, depressão que é da parte emocional, mas a gente pode falar também de AVC e de outras doenças, não é do nada, não é à toa. Nós já temos indicativos científicos de como as experiências na infância influenciam. Ok, isso é para aquilo que é escancarado, mas vamos falar no trauma de T minúsculo, que são os traumas invisíveis. Porque as pessoas precisam compreender, nós todos precisamos compreender que trauma não é só aquilo que te ocorre, mas é aquilo também que você deixou de receber que você precisaria ter recebido, tá? Esses são mais difíceis de se identificar, porque a gente sustenta muito a ideia da infância feliz. Muitos de nós ficamos na fantasia da infância feliz. Não, porque minha infância foi feliz, ainda bem que meus pais foram rígidos comigo, olha só como eu me tornei um cidadão decente graças a isso. Mas isso bate contra as reais necessidades que a criança tem. Nós não estamos atendendo às necessidades da criança quando estamos sendo rígidos, sarcásticos, quando nós envergonhamos a criança. E quando também não damos o afago e o acolhimento que ela precisa. E esses aqui são mais difíceis da gente jogar numa roda e conversar, justamente porque dissociamos disso, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está ouvindo, para ajudar a cair na real, assim, sabe? E realmente começar a perceber as consequências disso também na vida adulta. Se você, quando você era criança, por exemplo, cometesse algum erro, tá? Cometesse algum deslize, sei lá, você quebrava a janela do vizinho, você tirasse uma nota baixa, você empurrasse teu irmão, tá? E nesses momentos, se você pensasse assim, nossa, deixa eu correr para os meus pais para eles me ajudarem com esse problema. Tirei uma nota baixa, nossa, a primeira pessoa que eu quero falar são os meus pais, porque eles vão saber me ajudar. Quebrou uma janela, nossa, vou correr para os meus pais porque eles vão saber como eu resolvo esse problema. Empurrou o irmão, nossa, vou correr para os meus pais porque eles vão me ajudar a resolver esse conflito. Se você não pensava isso, se eles não eram a primeira referência de segurança para você, então houve uma quebra de confiança por parte deles. Eles já haviam mostrado para você, mesmo que não por mal, que eles não eram totalmente confiantes. E esse é o trauma original, segundo Gabor Maté, que é um dos nossos professores da Escola de Educação Positiva e cuja teoria fundamenta muito do que nós fazemos. Então, isso é importante a gente entender, porque se eu não me sinto acolhido dentro do meu próprio lar, se eu tenho a sensação que eu estou em perigo dentro do meu próprio lar, eu vou entender que o mundo inteiro é um lugar perigoso. Porque a criança vai compreender o mundo através do primeiro mundo dela, que são as relações primárias que ela tem. Do mesmo jeito que ela vai balizar o valor que ela tem, a autoestima dela, com base na forma como ela é tratada. Então, se uma criança é acolhida quando ela está em sofrimento, quando ela está triste, quando ela está com raiva, quando ela faz birra, ela entende, isso é o que eu mereço receber. É esse tipo de tratamento que eu mereço receber. Isso é o que faz sentido. É assim como funcionam as relações. Do mesmo jeito, a criança que é desprezada quando está triste, quando riem dela quando está com medo, quando violentam ela quando ela está com raiva, enfim, né? Tem toda uma desprezo-terapia acontecendo. Essa criança também aprende, é isso que eu mereço receber. É esse o tipo de relacionamento que eu preciso, que funciona e faz sentido. E aí ela entende que se ela merece receber isso, esse tipo de tratamento, ela entende que ela não tem muito valor. Então, a gente vê as consequências dos distratos na infância na forma como a pessoa se coloca no mundo, né? Se você olha para uma pessoa que desconfia sempre de tudo e de todos, é uma pessoa que foi muito... que tem motivo para estar desconfiada mesmo, porque ela foi muito destratada na infância.
Ou então a pessoa, como eu falei antes sobre ser compassiva, a pessoa que se cobra o tempo todo, que acha que tem que ser perfeita, que derruba um copo d'água e se chama de burra por causa disso, é a pessoa que foi muito cobrada na infância. E a consequência disso é essa autocobrança imensurável e insustentável que ela tem. A pessoa que não esboça nenhuma emoção, parece uma estátua, toda estoica, toda inabalável, na verdade, é a pessoa que aprendeu a esconder o que ela sente. E tem uma armadura grossíssima que pesa Muito. tremendamente, mas ela aprendeu que não pode confiar no outro, porque de fato, quando ela era criança e mostrava as emoções dela, não havia acolhimento. Ou então a pessoa que sofre em silêncio, eu vou ficar quietinha na minha, não vou incomodar ninguém. A pessoa faz isso porque ela viveu repetidamente a experiência de abandono. Quando ela estava triste, mamãe e papai davam as costas, e aí ela aprendeu, então quando eu estou triste, assim que funciona, não posso contar com ninguém. Beleza, tá anotado. Então as consequências, eu poderia citar vários outros exemplos, mas é muito assim, gente, é incrivelmente 2 mais 2 é igual a 4. É muito preto no branco, não tem muito o que fazer firula. O que a gente vive vai nos marcar, quer queiramos, quer não. Agora, a grande pergunta é, tá todo mundo com esses limões nas mãos? Bora fazer uma limonada? Mas é verdade, porque trauma todo mundo tem. O Todos que eu nós vou fazer temos. com isso agora? Eu vou Verdade. ficar Exato. sangrando minhas feridas dos meus filhos? Ou vou cuidar para cicatrizar essas feridas, para que eles não cresçam manchados por esse sangue traumático transgeracional, né? Então, a educação positiva, para mim, é a luz no fim do túnel. Com Nessa certeza. história de trauma que vai passando de família em família. Nós todos erramos, eu erro constantemente, continuo errando. Erro menos do que antes, mas ainda erro. Mas o importante nesse caminho é reconhecer essa nossa limitação, nomear para os nossos filhos, filha, não devia ter tratado você assim, eu sinto muito, e se comprometer numa constante evolução. Por isso que eu amo, por exemplo, podcasts, e eu agradeço demais o convite de vocês, porque eu sei que é uma ferramenta muito potente de transformação, porque aí a pessoa vai ouvir esse conteúdo, vai entrando nela, ela vai ouvir outro conteúdo similar, também vai entrando. Então, eu sei quão potente essa ferramenta do podcast e agradeço a vocês duas, Laura e Rita, de se colocarem em movimento para transbordar conhecimento, para chegar em mais famílias, para poder falar com as pessoas sobre esses temas tão importantes da maternidade, porque estamos vivendo numa época de muito privilégio nesse sentido. Por um lado, tem coisas terríveis através da internet, por outro lado, tem coisas maravilhosas como isso que vocês proporcionam aqui, felizmente. E é isso, são mudanças que vão acontecendo devagarinho, assim como nós falamos ao longo desse episódio, mas não tem outra opção para mim em vista, a não ser esse caminho. Por isso que talvez eu esteja conseguindo persistir esse tempo, né? A Laura falou mesmo que já me acompanha há muito tempo, e é muito tempo mesmo, Laura. Acho que desde o meu primeiro ano de Instagram que você me acompanha, foi esse número mais ou menos aí que você citou, de seguidores que eu tinha. E esse ano fazem acho que 6 ou 7 anos, enfim, nem sei mais. Mas é isso, assim, esse trabalho é o trabalho mais importante que existe se a gente for olhar para uma reprogramação social, digamos assim. Se nós temos que combater racismo, homofobia, xenofobia, Misoginia. machismo e tudo isso tudo começa na infância, porque ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, sabe? Ninguém nasce misógino. Isso tudo é desenvolvido. Então, nós precisamos mudar a nós mesmos, igual vocês disseram aqui, primeiro nós, para daí a gente poder fazer diferente com as nossas crianças. Fantástico. Eu até ia fazer uma última pergunta, mas ela já respondeu, porque eu ia perguntar, aproveitando então, como é que faz a limonada, né? Então, na verdade, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, Maia, também. Muito obrigada, não só por você fazer o trabalho que você faz, e que você alcance cada vez mais famílias, porque realmente é isso, é um passinho de formiguinha, mas são sementinhas que a gente vai plantando. Algumas vão cair num terreno pedregoso e talvez não frutifiquem, não floresçam agora, mas muitas com certeza estão caindo em solo fértil. E mesmo aquelas que caíram no terreno pedregoso, quem sabe não abre uma fenda ali, em algum momento ela frutifique, né? Ela floresça. E é sobre isso mesmo. Então, muito obrigada também pela tua disponibilidade de gravar esse podcast com a gente. A gratidão enorme. E para quem
assistiu esse podcast, ainda mais nesse finalzinho aqui, se viu cheio de limão na mão, como a Maia falou, vamos fazer uma limonada juntos, porque nós três estamos aqui envolvidas, né? Ativamente envolvidas para realmente contribuir, fazer a nossa parte para contribuir com essa mudança mesmo na sociedade. Mas quem está nos assistindo é tão importante quanto. Então, faça você também a sua parte para ir plantando sementinhas. Gente, vamos plantar a sementinha, é sobre isso. Sim, sim, Né? E vamos importantíssimo. reduzir os danos. Eu gosto muito dessa fala da Maia, porque é sobre isso. Quando a gente foca na redução de danos, a gente consegue muitas vezes ali começar a tirar o chicotinho da mão, começar a ser mais paciente consigo mesmo, porque é sobre redução de danos. Que a gente sim. seja melhor hoje Sim. do que a gente foi ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim vai, né, Rita Com Rocha? certeza, com certeza. A redução de danos ela é importante em todos os sentidos, porque a gente nunca vai estar no lugar da perfeição, né? Então a gente está sempre tentando, pelo menos, e eu acho que a intenção já é muito importante, né? Com certeza. E eu quero agradecer demais essa honra de ter tido você aqui conosco, falando de um assunto tão importante, né? Eu não vejo, Maia, também outra forma da gente mudar a nossa sociedade, a não ser ali na raiz, que são com os filhos, nas famílias, né? Então, assim, eu acho que hoje nós tocamos num assunto muito importante, importantíssimo, né? De muita relevância para toda a sociedade. Assim como a gente fala de saúde mental materna, que a gente fala que abrange toda a sociedade, a saúde mental dos nossos filhos também. E vem da nossa saúde mental mesmo, né? Da nossa saúde emocional. Então, muito obrigada, tá? Que você continue alcançando, assim, o mundo, não é só o Brasil, não, o mundo, É mesmo, né? amém. Que você consiga, né? E nós também, né? Porque eu acredito muito nesse trabalho que eu faço com a Laura. A gente faz esse trabalho, assim, genuinamente, sem muitas intenções, mas eu sempre falo para ela, Laura, eu assisto alguns outros podcasts que eu gosto muito, falo, nosso conteúdo é muito importante, é muito bom. E agora com você, agora eu estou realmente convencida. Rita tá se achando, Maia. Obrigada, querida, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo de verdade que vocês alcancem inúmeras famílias. Amém. Eu concordo contigo, Rita. Não precisa ter uma ou duas ou três fontes de conhecimento apenas. Muito pelo contrário, vamos democratizar, vamos deselitizar o conhecimento e chegar no maior número de pessoas. É isso. Obrigada. Vamos juntas, Maia. Um beijo. Obrigada. Beijo, Obrigada a querida. você que assistiu Obrigada até aqui a todos. também. Tchau, Tchau, tchau.